E eu passo agora a palavra ao senhor mestre Enio Rodrigues da Rosa, que é mestre em educação. Pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, professor e presidente do Instituto Paranaense de Cegos, incansável promotor de eventos em prol da difusão dos conhecimentos acerca das pessoas com deficiência. Além de notável educador, é um administrador brilhante, trabalho que exerce desde o ano de 2009, quando ingressou no Instituto Paranaense de Cegos como seu interventor judicial. Em 2012, passou a ser o presidente daquela nobre instituição, reformulada, recuperada, conhecida como o Novo Instituto, devido às melhorias de grande relevância realizadas, tanto físicas e arquitetônicas, como nos programas de desenvolvimento de pessoas com deficiência visual. Com a palavra, o professor Enio Rosa. Bom, eu quero, primeiramente, cumprimentar a professora Leomar, parabenizar e agradecer pela oportunidade que deu ao Instituto Paranaense de Cegos de ser parceiro neste evento. Parabenizar também e agradecer o Grupo Uninter por propiciar esse momento, essa oportunidade de a gente poder fazer algumas reflexões. Na verdade, eu tinha pensado um roteiro de fala, mas, como o Paulo, eu também vou procurar ser bastante sucinto, fazer alguns apontamentos apenas para dar a oportunidade de alguns questionamentos, pelo menos, do plenário. Eu vou compartilhar, na verdade, algumas experiências vivenciadas como pessoa cega que enfrentou o processo de busca de trabalho, que passou por processos discriminatórios na busca desse trabalho, e como pessoa cega também, a partir dessas experiências, digamos assim, vivenciadas, se dedicou ao estudo, a compreender a lógica da organização da produção da sociedade capitalista. E, dizendo isso, quero deixar claro que eu não... A minha reflexão, os meus apontamentos, eles não têm, obviamente, longe disso, perspectiva de criticar a fala do Dr. Ricardo Fonseca, mas, ao contrário, absorver a fala do Dr. Ricardo Fonseca, mas me dá no direito de avançar para um debate muito pouco explorado no Brasil, quando se trata da questão do trabalho das pessoas com deficiência. E esse foi um desafio que eu tive que enfrentar quando ingressei no mestrado e estava diante da elaboração de um projeto e da escolha de um tema de pesquisa. E algumas questões, para mim, elas já vinham sendo questionadas em face desse processo que eu acabei vivenciando. E esse processo que eu acabei vivenciando, e muito preso nessa ideia da legislação, não davam conta de responder aos meus questionamentos, né? E aí é interessante observar que, no Brasil, pelo menos, a partir do início da década de 90, com o advento do neoliberalismo no Brasil, começa a se engendrar, e as academias acabam cumprindo um papel importante nesse processo, um discurso que começa a deslocar a centralidade do trabalho para a centralidade da comunicação, e, neste processo da centralidade da comunicação, digamos assim, uma certa ênfase que passou a se dar à legislação, até por conta de um processo histórico que nós vivenciamos no Brasil na década de 80, né, período ali, saída da ditadura, redemocratização, Assembleia Nacional Constituinte, Constituição de 1978 e todo um arcabouço jurídico que precisava ser regulamentado a partir da Constituição, e daí um conjunto de legislações
de leis que eu não vou me ocupar delas aqui. Não por menosprezar a legislação, muito pelo contrário, compreendendo que legislação são conquistas históricas e o que nós temos de direito hoje são, obviamente, conquistas nossas de pessoas com deficiência e não só, e de outros segmentos que foram nossos aliados nesse processo de construção. E, dizendo da legislação, só vou fazer esse único apontamento sobre a lei mais especificamente, que é a seguinte: a maior prova de que as empresas resistem, e resistem muito, tanto quanto o Estado resiste contratar pessoa com deficiência, está justamente na necessidade de uma legislação que obriga as empresas e o Estado contratar pessoas com deficiência. A maior prova, porque, do contrário, todas as pessoas com deficiência estariam que estar submetidas na mesma lógica do mercado, que eu já volto nesse debate mais adiante. Mas, então, é fundamental que a gente compreenda que a legislação ela tem um papel histórico importante do ponto de vista da nossa conquista, mas ela tem também um papel ou um valor insuficiente na medida em que os interesses na esfera da política e na esfera da legislação se chocam com outros interesses que estão em outras esferas que, normalmente, nós não discutimos quando vamos tratar da questão do direito ao trabalho para pessoas com deficiência. E isso é fundamental, ao meu ver. Por exemplo, em 1980, eu já estava no auxílio-doença por invalidez em Cascavel, com 18, 19 anos. Comecei a trabalhar com 13 anos, carteira registrada, das 6 da tarde às 6 da manhã do dia seguinte. E, aos 18, 19, eu comecei a lidar com problema de deficiência e já estava no auxílio-doença. O INSS me mandou de Cascavel para Curitiba para fazer reabilitação profissional. Minha primeira experiência foi com o Ayrton, cego, trabalhava na biblioteca na época, no SESC, como manipulador de chapas radiográficas. Foi minha primeira experiência como tentativa de reabilitação mandado pelo INSS. Fiquei em Curitiba, aliás, agradeço muito o INSS, porque foi naquela ocasião que eu conheci Curitiba, me apaixonei por aquela Curitiba de 1980, hoje tenho lá minhas dúvidas. Vim para Curitiba para fazer reabilitação profissional, 9 meses depois, o INSS me devolveu para Cascavel, não me reabilitou e me aposentou por invalidez. Eu estou no Instituto Paranaense de Cegos, vai para 6 anos. Pelo menos umas 10 pessoas, daí para mais, que já passaram pelo Instituto Paranaense de Cegos, com idade 20, 25, 30 anos, que hoje não são reabilitadas, não foram reabilitadas pelo INSS, estão sendo e foram aposentadas por invalidez. Ou seja, 35 anos depois de tudo que eu vivenciei, o INSS continua fazendo exatamente a mesma coisa, não reabilita ninguém e aposenta por invalidez. Por invalidez. Vamos lembrar que o doutor Ricardo disse o seguinte: este conceito de invalidez já não vale porque isso... Legal, não vale porque isso, porque está numa legislação nova, mas o INSS, a sociedade, de modo geral, continua fazendo a mesma coisa. Certo? Quando passei no concurso público, eu e mais 9 cegos de Cascavel, 4 deles que passaram foram considerados inaptos temporariamente. Ou seja, nós nos inscrevemos no concurso, passamos em todas as etapas, na hora de fazer o exame médico pré-admissional, o que o médico disse? Vocês estão inaptos temporariamente. Ou seja, vocês não estão em condições de trabalhar. Nós fizemos uma universidade, cursamos, curso superior, passamos, como todo mundo passou, recebemos diploma. A universidade nos credenciou, nos habilitou a ser professor. O médico, do alto da sua arrogância, diz: você não tem condições de ser professor, portanto, você está considerado inapto temporariamente. Nós, lá em Cascavel, graças a um movimento muito bem organizado que a gente tinha, hoje já nem tanto,
Tomamos um ônibus lá, viemos para Cascavel, ocupamos a Secretaria da Administração, na época do Requião. Passamos lá o dia inteiro, 8 horas da noite. A Marta, na época era secretária, vocês precisam sair porque a gente precisa fechar a secretaria. Minha senhora, nós não vamos sair daqui. Mas vocês precisam sair porque a gente precisa fechar a secretaria. A senhora pode fechar a secretaria, não tem problema nenhum. Mas como que eu vou... Tá, se a senhora fecha, a gente fica aqui dentro, pronto. Né? E assim, arrancamos uma reunião com ela. Uma semana depois, a gente tomava posse. Ou seja, desconstruir aquela coisa do médico, tal. Eu sei que aqui nessa sala tinha, talvez ainda tenha, pessoas que estão em busca de trabalho, jovens, inclusive, que hoje já começam a abrir essa perspectiva de mercado de trabalho. Exatamente. Quando eu entro no mestrado e preciso me ocupar de um projeto de mestrado, um tema para explorar, eu começo a fazer esse questionamento. Pô, mas vem cá, a gente tem uma lei que diz isso, mais isso, mais isso, mais isso. A gente tem um INSS que deveria reabilitar e não faz. A gente tem isso, tem mais isso, tem mais isso. E por que isso não acontece? Porque aquelas perguntas começam. Por que, se eu olho para o mercado de trabalho, por exemplo, de pessoas sem deficiência, economicamente ativas no Brasil, hoje, com todos os problemas que estão aí, o IBGE está indicando o desemprego 8%, 9%. Mas vamos arredondar para 10%, que não é esse o caso. Você tem 90% de pessoas sem deficiência economicamente ativa trabalhando. Você pega pessoas com deficiência, com legislação, campanha de sensibilização e tantas outras coisas, e nós não temos mais do que 5% de pessoas com deficiência trabalhando. Ou seja, nós temos um universo de pessoas economicamente ativas, em condições de trabalhar, 95% estão sem trabalho. Sim, mas não tem uma legislação que diz que as pessoas com deficiência são obrigadas a ser contratadas pelas empresas e pelo Estado? E daí? Esse era o meu problema. Esse era o meu questionamento. E aí, eu comecei a perceber o seguinte, isso não tem como responder, pelo menos na perspectiva que eu queria discutir, não tem como responder se eu ficar preso na esfera da legislação, porque a legislação já provou que ela é importante, nós estamos reconhecendo isso, mas ela é insuficiente. E por que ela é insuficiente? Porque na sociedade que nós vivemos, infelizmente, aquilo que aparece no plano da legislação formal choca-se muitas vezes com outros interesses que estão em outras esferas, que estão diretamente ligadas na esfera da produção e na esfera de circulação de mercadorias. Alguém vai dizer que, puta, lá vem um discurso comunista, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é uma interpretação dada para uma experiência vivenciada e de alguém que, não satisfeito com aqueles discursos fáceis, muitas vezes, precisava encontrar, através do estudo, num comparativo entre experiências vivenciadas, eu próprio, com experiências de outras pessoas vivenciadas, com análises de estudos e pesquisas que vinham sendo feitas no Brasil e continuam feitos, com dados de análise do CAGED, de dados lá do Ministério do Trabalho, mostrando quantas pessoas com deficiência, essa coisa arada, precisava encontrar uma resposta para isso. Precisava tentar entender, por exemplo, por que quando a ideia de reserva de vagas, que, aliás, diga-se de passagem, no Brasil não veio do movimento das pessoas com deficiência, não. O movimento das pessoas com deficiência da década de 80, na Assembleia Nacional Constituinte, não defendeu a reserva de vaga para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ela veio pelas mãos, na época, de um deputado do PDT, César Maia, que, olhando para a realidade fora do Brasil, começou a compreender o seguinte, olha, tem pessoas nesta sociedade, e pessoas notadamente com deficiências mais severas, mais comprometidas, que se a gente não criar uma reserva, não obrigar o Estado, não obrigar as empresas, elas nunca vão ingressar no mercado de trabalho. Esse era o dado.
mais de 30, quase 40 anos depois, qual é a realidade que a gente encontra hoje? Aquelas pessoas para as quais a reserva de vaga foi criada, ou seja, aquelas pessoas com deficiências mais graves, mais acentuadas, elas continuam sem emprego, porque as empresas estão preferindo quem? Pessoas com deficiências leves. Já que eu tenho que contratar, eu não tenho como fugir disso. E aí tem um dado interessante, né? Histórico, mas interessante. Deixa eu só achar minha água aqui. Está aqui. Um dado histórico, mas interessante. Em 1914, os Estados Unidos pensou uma legislação, chegou a ensaiar uma legislação que obrigava as empresas a contratar pessoas com deficiência. Nada mais, nada menos do que, naquele contexto, Henry Ford dizia o seguinte: se o Estado me obrigar a contratar uma pessoa com deficiência, eu desafio o Estado, porque o papel das empresas não é fazer caridade cristã. Eu temo, e tenho vivenciado isso há mais de 20 anos, que a maioria das empresas hoje em dia, e eu não estou generalizando, nós temos exemplos ótimos, louvável, mas a maioria das empresas, a maioria dos empresários, a maioria do setor de recursos humanos, e não nos enganamos, a maioria dos nossos colegas de trabalho sem deficiência continuam achando a mesma coisa. Contratar pessoas com deficiência é fazer caridade. Essa é a realidade. Eles continuam olhando para a gente como se a gente fosse inválidos, incapazes, improdutivos, inúteis. São pouquíssimas as empresas que realmente contratam pessoas com deficiência numa perspectiva de valorização do trabalho da pessoa com deficiência e de exploração, no sentido mais literal do termo, da força de trabalho da pessoa com deficiência. E dão condições de trabalho para essas pessoas poder desempenhar as suas potencialidades dentro do setor de trabalho. Empresas, até hoje, contratam pessoas com deficiência, mandam ficar em casa, mandam para instituições filantrópicas de caridade, ou então largam as pessoas lá dentro do setor de trabalho no mais puro ostracismo. E isso é feito no serviço público e é feito no setor privado. Que é o pior, o que o Ricardo está dizendo. As pessoas com deficiência aceitam isso, né? Muitas, inclusive, quando mandam para casa, nossa, parabéns, né? Que bom que me mandar para casa, eu vou pegar o dinheirinho no final do mês e nada mais. E aí entra aquilo que o Paulo falou, né? Qual é a nossa perspectiva de cidadania, né? Qual é a nossa perspectiva de participação? Então, aí, pensando nisso, e eu vou apenas fazer o apontamento, mas não vou ter condições de aprofundar esse debate, muito menos discutir. John Locke, um filósofo, segundo alguns, o pai do liberalismo, tem uma frase que é muito interessante. Ele diz o seguinte: cada homem tem em sua pessoa uma propriedade, e a esta ninguém tem direito senão ela mesma, ela, pessoa. É a base do aparecimento dos direitos civis, do cidadão, daquele sujeito que está se desgarrando dos domínios do rei, né? É desta ideia central que vem o habeas corpus, né? Que tem os direitos de andar com o seu corpo, se locomover com o seu corpo. Quer dizer, esta propriedade do meu corpo, ela cabe a mim e a mais ninguém. Eu tenho poder de decisão sobre ela. Eu não sou mais um escravo, eu não sou mais um súdito que está aos domínios e ao mando do rei. Esta ideia demorou muitos anos e ela tem um significado muito importante para nós, pessoas com deficiência. Se a gente considerar a nossa história, pessoas com deficiência, como é que era isso? Paulo até já um pouco trabalhou. A ideia do coitadinho, do pobrezinho, você não pode, dar tudo tutelado, você não decide sobre você, eu mando em você, enfim, tudo aquilo que, de uma ou de outra maneira, nós vivenciamos nos dias de hoje.
é a condição, digamos assim, quando nós conquistamos a nossa condição de ser cidadão, ou seja, de sermos proprietário do nosso próprio corpo, é esta condição emancipada, digamos assim, que nos dá a possibilidade de, na condição de cidadãos livres e proprietários, poder ir ao mercado de trabalho e se oferecer para vender a única mercadoria que a gente tem, chamada força de trabalho. É uma mercadoria. Eu sei que tem alguns teóricos que não gostam da ideia da força de trabalho vista como uma mercadoria, mas eu prefiro trabalhar com a ideia da mercadoria para trabalhar outros aspectos que são fundamentais. Então, por exemplo, o Marx, na abertura do primeiro livro do Capital, ele começa dizendo mais ou menos o seguinte: na sociedade onde impera o modo de produção capitalista tal, quer dizer, uma imensa coleção de mercadorias, ou seja, a gente vive na sociedade da mercadoria. E daí, a força de trabalho cumpre um papel importantíssimo nesse processo de produção de mercadorias. Por quê? Porque a força de trabalho é a única mercadoria capaz de produzir um valor além do seu custo. Tem algum empresário aqui? Empresária? Quando alguém abre uma empresa, qual é o objetivo principal? Ganhar dinheiro, é lucro. Ou seja, ele investe um determinado valor, e para que o negócio prospere e dê lucro, ele precisa chegar no final do processo de produção com lucro maior do que ele investiu. Então, se ele investiu 10, para que o negócio seja rentável, ele tem que sair com 20. E quem faz esse processo de valorização do valor é a força de trabalho. Ou seja, esta energia que nos pertence à professora Leomar, pertence a cada um que está aqui, inclusive nós, pessoas com deficiência, que nos pertence, que vai produzir este chamado valor excedente. E é aqui que a coisa começa a torcer o rabo para a pessoa com deficiência. Porque daí, o Marx avançando, quando ele vai discutir a divisão social do trabalho, ele diz o seguinte: olha, é claro que num processo produtivo, num processo de produção, nenhum trabalhador produz exatamente igual ao outro. A professora Leomar produz, o Paulo produz, eu produzo, outras pessoas produzem, não igual, mas não pode haver um desvio considerável, porque a hora que começar a acontecer um desvio considerável nessa energia chamada força de trabalho, evidentemente que isso vai trazer problemas, por exemplo, para o empresário. E aí o Marx diz o seguinte: do ponto de vista social, isso até se compensa, se recompensa, digamos assim, ou se compensa do ponto de vista da produção macrosocial. Mas, do ponto de vista individual, para cada empresa, isso vira um problema. Por que vira um problema? Porque, na competição da empresa com uma empresa, qual é a lógica da empresa? Como a empresa está num processo competitivo e o objetivo é mais lucro, então você tem que reduzir custo e aumentar o processo produtivo. E aí, pessoas com deficiência, queiramos ou não, embora haja um discurso muito, não, uma pessoa com deficiência são tão produtiva, só tem não vou dizer um único, mas um lugar que a experiência nossa lá da região oeste mostrou que pessoa com deficiência talvez seja tão ou até mais produtiva, que é surdo no corte de frango. Porque, assim, o surdo está ali, o frango está passando, e ele tem que usar a mão para cortar. Então, se ele parar, qualquer coisa que ele pare, deixa para querer se comunicar com a mão, o frango foi embora. Então, ele fica preso no processo de produção, porque ele não pode usar a mão para se comunicar, as mãos para se comunicar, porque ele tem que usar a mão no corte de frango. Naquele setor especificamente, eu até concordo que um surdo, talvez uma pessoa com deficiência possa ser tão ou até mais. E talvez em outras pouquíssimas razões. Mas é possível você imaginar um cego numa parafernália de uma recepção? É possível.
É possível você imaginar, e ainda mais nos dias de hoje, porque na época do Fordismo, Taylorismo, aquela ideia do Chaplin, né, você faz uma única função, tudo bem, um cego era treinado para montar parafuso, para fazer isso, para fazer aquilo, e ali ele se dava bem. Agora, e nos dias de hoje, que a chamada reestruturação produtiva, ou modelo toyotista, não sei o quê, estar a exigir o trabalhador polivalente, que ele entra para dentro da empresa, ele tem que fazer uma quantidade enorme de funções lá dentro da empresa. Pessoas com deficiência são muito mais prejudicadas nesse processo. Então, isso a gente precisa refletir, precisa entender. E encaminhar, para fechar minha fala, 2 tópicos apenas. O Vygotsky, por exemplo, tem uma fala dele que é muito significativa, que quando ele diz o seguinte: o trabalho é a porta estreita através da qual ele entra na vida. Ou seja, a colaboração com o vidente é a porta estreita através da qual o cego entra na vida. E a colaboração com o vidente tem um aspecto fundamental. O doutor Ricardo tocou, o Paulo tocou no assunto, que é o seguinte: enquanto a humanidade não resolver de uma vez por todas esses problemas segregativos, mundo dos cegos, mundo dos surdos, mundo da mulher, mundo do branco, mundo disso, mundo daquilo, vidente é isso, é mais ou é menos, pessoa cega é menos ou é mais, ou seja, não tem outro jeito do cego entrar no mundo, e sobretudo pelo trabalho, senão num processo de colaboração com os videntes. Mas eu temo, e temo muito, que nesta sociedade cada vez mais competitiva, cada vez mais egoísta, cada vez mais individualista, cada vez mais segregacionista, do ponto de vista do aspecto prático, não estou falando da legislação, eu temo que isso seja muito difícil. E por que o trabalho é fundamental para encaminhar a conclusão da minha fala? A temática que eu me propus a pontuar aqui é pessoa com deficiência, trabalho e inclusão social. E aí eu vou concluir minha fala fazendo alguns questionamentos. Vocês devem ter ouvido agora, recentemente, dados de uma organização lá da Grã-Bretanha, Inglaterra, enfim, dizendo o seguinte: hoje, 67 pessoas no mundo controlam o equivalente à renda de 3 bilhões e meio de pessoas. Absurdo, né? 1% da população mundial controla o equivalente à renda de 99% da população. Eu estou lendo um livro, estou terminando, chamado O Capital no Século XXI, Thomas Piketty. O cara faz uma análise interessantíssima, muito interessante. Leiam, quem gosta de leitura mais densa, mais pesada, é uma boa pedida. Não vou dizer que é para cabeceira de cama, porque... mas, assim, o cara faz prognóstico, faz projeções assustadoras para o final do século XXI, se o mundo, se a humanidade continuar neste processo de acumulação do capital. Assustadora a análise que o cara faz. E aí cabe pergunta: pomba, mas vem cá, é possível pensar em inclusão social numa tamanha dimensão de concentração de renda como a gente está vivendo nos dias de hoje? É possível? Né? É possível pensar em inclusão social, no caso nosso, de pessoas com deficiência, onde mais de 90% das pessoas com deficiência estão fora do mercado de trabalho e, portanto, sem trabalho? E é possível, mais do que isso, pensar em inclusão social. Se eu não tenho direito ao trabalho, eu não tenho salário. Se eu não tenho salário, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho como comprar mercadorias. Se eu não compro mercadorias, eu estou excluído do processo de consumo, que é o básico, é o elementar, e é a lógica desta sociedade. Então, é possível pensar em inclusão social nessas dimensões que eu pontuei aqui muito brevemente, né, para não parecer uma coisa
catastrófica, e, para encerrar, vou usar uma fala do já falecido literato Ariano Suassuna. Um dia, entrevistando ele, e, desgraçadamente, né, como é que pode ser as coisas? Logo que o Lula ganhou a eleição. Ele estava em Cascavel e o pessoal da Tarubá estava fazendo uma entrevista para ele, e aí perguntaram para ele se ele era otimista em relação ao governo Lula, e ele dizia o seguinte: eu não sou otimista, porque normalmente os otimistas são ingênuos. Eu não sou pessimista, porque normalmente os pessimistas são amargos. Eu sou um sujeito realista. E eu sou realista. A vida me ensinou a ser realista, a encarar a realidade nua e crua e dura como ela é. Eu tive que passar por todo esse processo, tive que sobreviver a tudo isso. Entendo que a gente tem uma perspectiva maravilhosa pela frente, acredito na humanidade, mas me perdoem aqueles que defendem, mas não acredito na sociedade capitalista. Eu acho que ela já deu provas que é incapaz de resolver problemas elementares. Hoje o mundo produz alimento mais do que suficiente para que ninguém passasse fome, e pessoas continuam passando fome, porque a produção não é feita para suprir necessidades humanas da fome das pessoas. A produção é feita como mercadoria para ganhar dinheiro. Muito obrigado.